No dia 28 de dezembro de 1895, numa recém-aberta sala de cinema chamada Eden, localizada em La Ciotat, na França, foi feita a primeira exibição de cinema produzida pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. A exibição atraiu centenas de pessoas que ficaram esperando na fila em meio ao inverno rigoroso no sudeste da França. A sessão durava cerca de 20 minutos e custava £1 por pessoa. O que as pessoas viram no interior daquela sala de cinema recém-criada foi revolucionário. 2 exibições foram feitas em sequência. A primeira foi a saída dos operários da fábrica e a chegada do trem na estação. Em pouco menos de 60 segundos, a primeira plateia acompanhou a chegada de um trem à estação e viu alguns passageiros desembarcarem. Eles tinham tanta noção do que estava ocorrendo que várias pessoas simplesmente fugiram desesperadas para o fundo da sala com medo de serem atropeladas. As pessoas que foram filmadas não perderam tempo acenando para a câmera e nem desviaram o rosto a fim de manter a privacidade. Ninguém sabia o que era aquilo, e a imortal cena é perfeitamente natural. Louis e Auguste eram filhos e empregados do fotógrafo e fabricante de películas Antoine Lumière, dono das fábricas Lumière, e de Jane Josephine, lavandeira. Auguste nasceu em 19 de outubro de 1862 e Louis em 6 de junho de 1848. Antoine aposentou-se em 1842, deixando a fábrica entregue aos filhos. Pouco depois, os irmãos, inspirados pela ideia do cinetoscópio, desenvolveram o cinematógrafo. Era uma máquina de filmar e projetor de cinema, invento que lhe foi atribuído, mas que na verdade foi inventado por Léon Broglie em 1892. Só que esse perdeu patente, de novo registrada pelos irmãos Lumière em 13 de fevereiro de 1895. Desse modo, se a dupla de irmãos não foi inventora de fato, foi de direito, porém todo o desenvolvimento e aprimoramento do cinematógrafo o fizeram um aparelho superior a todos os seus antecessores. A exibição organizada pelos irmãos no final de 1895 tinha como principal objetivo a promoção e a venda do cinematógrafo, tanto que em cerca de 15 dos 20 minutos da sessão eram dedicados para os irmãos falarem sobre o aparelho, porém a repercussão dos filmes foi maior do que a própria venda do cinematógrafo, o que fez mais e mais pessoas irem assistir a sessão por causa do boca a boca em relação aos filmes, o que deixou os irmãos Lumière mais conhecidos na época pelos filmes e menos pela invenção. Devido à repercussão e sucesso dos filmes, os irmãos decidiram produzir mais minifilmes, o que foi atraindo cada vez mais público. Dentre essas filmagens estavam Aquário, O Almoço do Gato, Futebol, e O Almoço do Bebê. Esse em especial era uma filmagem de Auguste Lumière, sua esposa e seu filho tomando café da manhã. Como os rolos de filme só suportavam filmagem até 60 segundos no máximo, as filmagens eram todas feitas de forma simples, mostrando coisas do cotidiano. Após essas primeiras filmagens muito bem sucedidas, os irmãos passaram a experimentar mais outras técnicas de filmagem, começando a fase mais inventiva da carreira dos irmãos. Em A Saída do Barco, os irmãos exploraram a composição de imagens. Em Bombeiros, em Lyon, foram exploradas cenas com mais movimentação. Novamente, esses experimentos foram bem sucedidos, mantendo o sucesso da dupla. Devido a isso, os irmãos começaram a experimentar forma de se montar uma narrativa, e foi assim que foi feito o Regador Regado. Apesar de ter uma narrativa extremamente simples, é considerado o primeiro filme de comédia da história do cinema. Além disso, foi posto em prática as primeiras técnicas de edição com cortes e colagem dos negativos. Foi isso que ocorreu em Demolição de um Muro, onde mostra Auguste Lumière destruindo um muro, logo em seguida reconstruído diante de nossos olhos. É a primeira vez que 2 blocos de sentido oposto são aproximados e, apesar de se tratar do mesmo plano que passa repetido 2 vezes, o nexo lógico entre 2 imagens está estabelecido. Aqui podemos ver que os irmãos não só filmaram, mas exibiram seus filmes, mas também buscaram se aprimorar em suas técnicas e fazer experimentos de uma época onde ainda não existia nada referente à técnica de cinema.
Foi o que ocorreu em O Esqueleto Feliz, que mostra um esqueleto dançando alegremente e várias vezes calopsando no monte de ossos, e rapidamente se recompondo. Esse filme, na época do seu lançamento, foi considerado o mais avançado possível, impressionando muito seu público até o surgimento do cinema de Georges Méliès. No início do ano de 1900, os irmãos Lumière passaram a se dedicar em outras coisas. Ambos voltaram aos laboratórios e à fotografia. Também se dedicaram à eletricidade acústica e ao automóvel. Auguste passou ainda a se interessar pela medicina. Embora não tivesse nenhum diploma, aprendeu a fazer diagnósticos. Estudou e aprimorou formas de vários medicamentos e tornou-se o chefe dos hospícios da cidade de Paris. Louis Lumière morreu em 6 de junho de 1948, aos 83 anos. Auguste morreu em 10 de abril de 1954, aos 91 anos. Porém, as suas obras continuam vivas até hoje, assim como a importância dos irmãos para a história do cinema.